Olá pessoal, vamos ver agora a predicação verbal. Então, para nós termos a predicação verbal, nós teremos que estudar a análise sintática do predicado verbal. Então, olha só, toda vez que eu tiver um predicado verbal, eu terei o que nós chamamos de verbo intransitivo e verbo transitivo. O que seria um verbo intransitivo? O verbo intransitivo é aquele verbo que não reclama complemento. Então, eu tenho aqui, por exemplo, olha, a criança caiu da escada. Qual é o sujeito? A criança. Predicado, caiu da escada. Aí eu vou verificar no meu predicado qual é o núcleo desse predicado, qual é a palavra mais importante que eu tenho no predicado. Então, é caiu, o verbo que indica uma ação. Então, se caiu é o núcleo do predicado, nós teremos aí um predicado verbal. Tendo predicado verbal, automaticamente eu terei a transitividade verbal. Ou seja, eu vou tentar encerrar a frase no verbo para saber se esse verbo traz a informação necessária para o entendimento do enunciado ou se esse verbo reclama um complemento, ou seja, se esse verbo transita, se ele continua. Então, olha só, a criança caiu. Tem sentido completo? Observe que o verbo cair já traz toda a informação necessária para o entendimento do enunciado. Então, neste caso aí, nós temos o verbo intransitivo. Então, caiu é um verbo intransitivo, não reclama de complemento. Tá certo? Então, olha só, aí nós temos os verbos transitivos. Os verbos transitivos são classificados em três: verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto, que nós chamamos também de verbo bitransitivo. Como é que funciona o verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto é aquele verbo que vai reclamar um complemento sem o auxílio da preposição. Exemplo: eu quero água. Então, vou separar sujeito de predicado. Sujeito: eu quero água. Predicado: núcleo do predicado: quero. Então, observe que o núcleo do predicado é o verbo. Então, o predicado será chamado de predicado verbal. Então, quero será o quê? Olha só, verbo transitivo, não é? Porque ele reclama um complemento. Se eu falo, eu quero, poxa, mas se eu não colocar mais nada ali, fica sem sentido, não é? Alguém vai me perguntar, você quer o quê? Então, quando nós perguntamos ao verbo o que e quem, observe que nessas perguntas não há a presença da preposição, nós teremos o verbo transitivo direto. E a resposta a esse verbo nós chamamos de objeto direto. Ou seja, eu, sujeito simples, quero, verbo transitivo direto, água, objeto direto. Porque quem quer alguma coisa, tá certo? Aí o outro verbo transitivo que nós temos é o verbo transitivo indireto, que vai reclamar um complemento com o auxílio da preposição, ou seja, introduzido por uma preposição. Exemplo: Paulo precisa de dinheiro. Vamos separar sujeito de predicado. Sujeito: Paulo. Predicado: precisa de dinheiro. Aí eu tenho o núcleo do predicado, precisa, né, que é o verbo significativo, então será núcleo. Então eu terei aí um predicado verbal. Tendo o predicado verbal, eu terei que aplicar ali a transitividade verbal, ou seja, eu vou tentar interromper a frase no verbo. Paulo precisa. Interrompi. Tem sentido completo? Não. Né? Quem precisa de alguma coisa. Paulo precisa de quê? Observe a pergunta que eu estou fazendo ao verbo. Precisa de quê? Então, toda vez que eu perguntar ao verbo de quê, de quem, a quem, observe que na minha mesma pergunta eu tenho a preposição. Ó, de quê? O de é preposição. A que? O a é preposição. A quem? O a é preposição. Então, neste caso aí, nós teremos um verbo transitivo indireto, né? E a resposta será chamada de objeto indireto. Preciso, né? Paulo precisa de ajuda. Paulo, sujeito simples, precisa, verbo transitivo direto, de ajuda, objeto indireto. Tá certo? É sempre perguntando ao verbo. Perguntei de que,
de quem, a que e a quem, eu não terei dúvidas de que meu verbo será verbo transitivo indireto e o complemento será chamado de objeto indireto. Lembrando que os complementos verbais são objeto direto e objeto indireto, que são os complementos dos verbos transitivos direto e indireto. Ou seja, todo verbo transitivo direto reclamará um complemento que será chamado de objeto direto. Todo verbo transitivo indireto reclamará um complemento que será chamado de objeto indireto. Agora vamos no verbo bitransitivo, não é? Com que eu tenho ali no meu predicado um verbo reclamando dois complementos. Um complemento com o auxílio da preposição e um complemento sem o auxílio da preposição. Esse exemplo aqui, para não ficar muito confuso, eu vou escrever para vocês entenderem, tá? Então, olha só, gente. Então, eu tenho aqui, olha, Frank deu dinheiro ao filho. Gente, olha só, vamos observar o seguinte aqui. Vamos ver que, olha, eu preciso separar o sujeito do predicado. Ó, sujeito, Frank, é o sujeito simples. Predicado, é o que sobra. Tirei o sujeito que sobra predicado, não é? Então, olha só. Então, o predicado deu dinheiro ao filho. Núcleo do predicado, a palavra mais importante, olha, é o verbo. Porque aqui o verbo ele é significativo, é o verbo que exprime uma ação. Né? Então, olha só, então aqui eu tenho um predicado verbal. Se eu tenho um predicado verbal, obrigatoriamente eu terei que ter o quê? A transitividade verbal. Eu vou tentar encerrar a frase no verbo. Olha só, Frank deu. Tem sentido completo? Não. Então, nesse caso aqui, esse verbo será chamado de quê? De verbo transitivo. Ele reclama o complemento, ele precisa transitar. É por isso que ele é chamado de transitivo. Agora, olha só, vamos ver as perguntas que eu irei fazer ao verbo. Olha, Frank deu. A pergunta, deu o quê? O que é que deu? Dinheiro. Então, olha só, quando eu pergunto o quê, eu sei que esse verbo é verbo transitivo direto, não é? E o que é que ele deu? Deu o quê? Dinheiro. Então, dinheiro será chamado de objeto direto. Mas Frank deu a quem? Olha só a pergunta que eu fiz aqui, ó. A quem? Então, neste caso, quando eu pergunto aqui a quem, eu terei o quê? O verbo transitivo indireto. Então, observe, olha só, verbo transitivo direto e indireto, não é? E ele deu a quem? Ao filho. Então, ao filho será chamado de objeto indireto, tá certo? Aí nós temos, né, o que nós chamamos de verbo bitransitivo, que é aquele verbo que será transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá certo, gente? Deu para entender? Então espero aí que vocês tenham compreendido bem a matéria e até mais no próximo conteúdo. Tchau!